eleições nos finais de setembro. Daniel Chipenda diz que se quer candidatar. Você acha que ele tem alguma hipótese? Candidatar-se contra José Eduardo Santos, obviamente, não é? Eu penso que isto não passa de um boato. Porque Daniel Chipenda é dirigente do MPLA, desde o último congresso do MPLA. Por lei, cada partido só poderá ser proponente de uma única candidatura. Então acha que ele não vai ter hipóteses nenhumas de se candidatar? Acho que nem está nas intenções de Daniel Chipenda candidatar-se como para as eleições presidenciais. Olha, há democracia, na né? medida em que o candidato do MPLA para as presidenciais, tudo aponta que seja José Eduardo Santos. Tudo aponta, não tenho certeza neste momento. É preciso que essa candidatura seja formalizada. E ainda não o foi. Olha, acha que há democracia em Angola? Diga-me sinceramente. Penso que a democracia está a ser construída em Angola. Ainda não há e vai ser construída. Está a ser construída em Angola. Você, por não exemplo, há uma democracia, por exemplo, como a que existe em Portugal. Não é? Há primeiro um Com problema todas que é o as- da extensão da democracia a todo o território. Primeiro há esse problema. Você vai à Jamba livremente? Eu não posso ir a Jamba, naturalmente, porque a UNITA não me deixa ir a Jamba. Eu, para ir a Jamba, preciso de uma autorização da UNITA. E mais, e se for a Jamba, tenho espaços limitados. Como o tem, por exemplo, o nosso representante na Comissão de Verificação, que não pode sair sequer do perímetro do aeroporto. Isso é uma denúncia grave. Jonas Savimbi diz que isso não é bem assim. Acha que o governo coloca representantes nas províncias, nas Nós não temos cidades, lá nos nenhum municípios, representante a nível da administração. e que não lhes dá condições para eles se manterem lá mais do que uma semana. Bem, este é outro caso que eu gostaria de esclarecer. Entendi. No processo de extensão da administração do território, nós fomos reocupando áreas que até aqui estavam sob o controle da UNITA. E o que é que sucede? Em muitas das áreas, como por exemplo em Marimba, em Malães, o nosso representante Não tem condições. não tem condições, não pode circular num período fora de um raio de 10 km. Isto não põe em causa não só a situação da Jamba, por um lado, Primeiro caso, mas também a de Malanja. Não põe em causa o registro eleitoral, por exemplo, o recenseamento eleitoral. Não condiciona isto. Condiciona, naturalmente, nós condicionamos o registro eleitoral à extensão da administração do território. Se na Jamba não houver uma administração efetiva por parte do Estado, não haverá registro eleitoral. E, portanto, as eleições não serão estendidas a toda Angola. O que Naturalmente. desvirtua as eleições. Naturalmente, mas isso não será por culpa do Governo. Sim, mas não estamos aqui a dizer agora de Porque a quem lei- é a culpa. É culpa- sabermos se isso é possível atingir ou não. A culpa, neste caso, não será do Governo. Porque a lei eleitoral é clara nesse aspecto, que as eleições só se farão nas parcelas do território que se encontram sob jurisdição direta ou efetiva Da administração. da administração do Estado. Então, e se houver zonas onde a administração do Estado não chega? Não há registro eleitoral. Então não há eleições nesses sítios? Nesses sítios, a população que existe nesses sítios não participa do ato Então o que é que eleitoral. vai acontecer? O que é que vai acontecer? Só os que estiverem registados é que participam do ato eleitoral. Acha que, apesar desses pormenores que são importantes, que toda a gente pensa que serão resolvidos, mas que está aqui a levantar questões graves, acha que sem a guerra da UNITA seriam possíveis reformas em Angola? Deste tipo, com eleições, etc. Penso que sim. Repare que nas outras partes do continente africano estão-se a proceder reformas democráticas. E não houve necessidade de se fazer uma guerra destruidora como foi a guerra em Angola. Reformas por iniciativa dos partidos únicos no poder. Por iniciativa dos partidos únicos no poder. Mas acredita que a UNITA tenha lutado por democracia? Não acredito. Sinceramente que não. Porque a UNITA lutou sim pela tomada de poder pela força. Por outra ditadura? Pela substituição de uma ditadura por outra ditadura. Não acha se assim que o quiser. povo vai penalizar o partido que esteve no poder em ditadura durante tantos anos? Penso que não. É assim em todo o mundo. Mas em Angola é um Vai caso, ser. Angola é um caso muito particular. Porque em Angola, neste momento, o MPLA está praticamente sem alternativas. A UNITA, o descrédito sobre a UNITA é muito maior. E então é capaz de Ninguém não ser acredita. penalizado eleitoralmente por estar em ditadura durante uns anos. Sim. Outro exemplo, O aceitaria... MPLA neste momento é visto pelas pessoas como o único garante da existência da democracia e da liberdade. As pessoas temem a UNITA. Se o MPLA ganhar as eleições,
integra ou não no seu governo membros de outras organizações partidárias para garantir, vá lá, um leque mais vasto de opiniões dentro do governo? Com certeza. Está no Elementos da UNITA, por exemplo. Está nos propósitos do MPLA. Mas mesmo o MPLA ganhando e a UNITA perdendo. E a UNITA perdendo. O MPLA poderá, eventualmente, integrar membros de reconhecida competência e capacidade no seu futuro governo. Porque isso não se trata de fazer qualquer coligação governamental. Trata-se de, individualmente, escolher pessoas capazes para integrarem o futuro governo. Aceitaria integrar um governo da UNITA? Se você fosse convidado? Se o meu partido perdesse? Se o meu partido perdesse, se o meu partido concordasse e visse nisso conveniência e vantagens para o país e para o partido, talvez concordasse. Dizem, e perdoam-me o lançamento aqui deste tipo de informações que eu não confirmo, dizem que há alguns membros do governo que já têm passagem marcada para Portugal depois de setembro. Isto é se pensássemos perder as eleições. Nós estamos convencidos que vamos ganhar as eleições. Olha, em Angola há muitas dificuldades. O líder da UNITA disse numa entrevista ao Expresso, ao Semanário Expresso, que vai pedir mais sacrifícios aos angolanos. Vocês também vão ou não? Naturalmente que o governo que for constituído após as eleições vai ter que pôr em prática certas medidas de caráter económico consideradas impopulares, né? Vai ter que exigir certos sacrifícios à população. Isso é natural. Não acha que a unidade nacional em Angola está em perigo? De certo modo, sim. Cabinda. Porquê é que não prevê autonomia para Cabinda? A intenção do governo angolano resolver o problema de Cabinda ainda antes das eleições. Passos nesse sentido têm sido dados através de contactos, pois pensamos que só a via do diálogo poderá resolver o problema de Cabinda. Mas não prevê nenhuma consulta para permitir a autonomia política? Consulta a população. Sim. Pensamos que não vai ser necessário. Então esse espaço é negociações com a FLEC? Negociações diretas com a FLEC e com outras forças. Pois que a grande dificuldade que o governo tem vindo a encontrar nas conversações com os opositores de Cabinda tem sido precisamente o facto de poder encontrar um único interlocutor. Mas olhe que há aqui um problema com os interlocutores da vossa parte, mas o facto do MPLA ter lá 15 mil soldados em Cabinda quer dizer que isto não é só de interlocutores. O povo de Cabinda quer mesmo qualquer coisa de diferente. O MPLA tem neste momento, ou o governo tem neste momento 15 mil soldados em Cabinda, porque em Cabinda há guerra. Mas 15 mil soldados quer dizer que a força popular... Não, para além do mais, Cabinda é alvo de cobiça de certos países limítrofes. Acha que há países estrangeiros por detrás desta autonomia de Cabinda? Por detrás, pensamos que sim. Que também há países estrangeiros que cobiçam aquela parcela do território angolano. Acha que as forças do governo têm possibilidades de ganhar alguma guerra? Relembro um comunicado da FLEC que fala em 100 mortos das forças governamentais. Exagero. Eu devo dizer que as forças governamentais que se encontram em Cabinda são essencialmente forças dissuasórias. A FLEC não tem qualquer expressão militar. Tem-se tanto cerca de 200 homens armados. As ações da FLEC, por exemplo, no ano de 91, restringiram-se a cerca de 16 ações militares num ano. E a FLEC nunca poderia causar 100 mortos às forças governamentais porque não possui unidades regulares. De qualquer forma, o governo mantém lá 15 mil homens, o que é muito para a força da FLEC que o senhor está aqui a dizer. Cabinda é um problema, diz que o governo vai tentar estabelecer contactos com a FLEC para negociar... Tem estabelecido contactos com a FLEC e com outras formações políticas de Cabinda. O problema da autonomia de Cabinda não é o único problema de separatismo ou de separação da Angola que os angolanos têm. Refiro-me à Lunda, onde o Partido Social Democrata, o PSD angolano, claro, não é o português, também aposta na secessão da Lunda, a terra dos diamantes. Isto, devo dizer que é um movimento sem expressão. Mas é o germen de uma coisa que cresce? Pois, mas que não encontrou qualquer eco na população daquela parcela do território de Angola. Não corresponde a uma unidade nacional mínima não corresponde a uma unidade, que entra pelo Zaire adentro? Nem exprime uma vontade da população daquela área.
Nem no Sul, com os Quanhamas, no Cunene, por exemplo? Também não. Não temos qualquer movimento reivindicativo ou separatista. Porque há unidades culturais com os mesmos valores que atravessam a fronteira de Angola, por exemplo, entre ali Moçambique e a Namíbia. Mas mesmo assim não colocam problemas. Não tem havido qualquer espécie de problemas. Muito embora em Angola, como os restantes países africanos, tenham um traçado fronteiriço artificial, não é? Dos impérios europeus. Sim, e das colónias europeias. Das Que acha que devem ser europeias. respeitados. Segundo a Carta das Nações Unidas, sim, esse princípio deve ser respeitado. Deve-se respeitar as fronteiras herdadas do período colonial. Voltando aqui a um outro tema que não está muito bem esclarecido em relação ao processo de paz e às eleições. Você acha normal que se realizem eleições sem um exército único? Nós pensamos que, por altura das eleições, só existirá em Angola um único exército. Está muito atrasado isso. O processo de formação está muito atrasado. Mas tanto o governo como a UNITA já chegaram a acordo sobre a dissolução das suas forças. Isto estava para ser no próximo dia 1 de agosto. O governo tinha decidido dissolver as suas forças no dia 1 de agosto, mas a UNITA alega que não está preparada para o fazer nessa data. Mas que, posteriormente, em data a acordar, as duas forças serão dissolvidas. Portanto, acha possível um exército único antes das eleições em Angola? Acho possível. Olha, fala-se muito do UNITA e MPLA, Forças Armadas. A FNLA também tem homens armados e não estão a tratar disso. Deixam-nos... É um número insignificante. Mas podem ficar armados no futuro, não. Não poderão ficar armados E naturalmente. militares da FNLA que tiveram anos e anos a combater não são integrados no exército único. Porquê? Estão integrados nas fileiras das Forças Armadas do Governo e das Forças Armadas da UNITA. Não acha que a existência de soldados fora dos acantonamentos cria problemas graves para o futuro? Pensamos que criam problemas graves. Ainda por cima, quando o governo, segundo Jonas Savimbi, não faz nem tem projeto nenhum para a inserção social desses militares. É uma acusação gratuita. É uma acusação inaceitável. Porque o Presidente da UNITA sabe que existem programas de formação dos militares desmobilizados e que existe também, por parte do Governo, um subsídio para os militares durante os 10 primeiros meses até que eles consigam encontrar um emprego. Eu estou enganado ou é verdade que a Comissão Europeia prometeu ajudar financeiramente Angola neste processo e que até agora não aconteceu? O que até agora não aconteceu. Há promessas, existem promessas, né? Mas o Governo tem vindo a despender verbas e, neste caso, existem até várias empresas portuguesas de formação que têm colaborado com o Governo no processo de formação dos desmobilizados, a fim de que eles estejam capazes de fazer face à sua vida futura. Aldemir da Conceição, diga-me lá, porque é que o Governo não quis mesmo que o Presidente da República Portuguesa visitasse Angola antes das eleições? Isso não é o Governo não querer. Existem dificuldades de calendário, pois que nós receberíamos com todo o gosto e com toda a consideração que merece o Presidente Mário Soares em Angola. Porque pensamos que ele é Presidente de um país amigo e que ele manteve uma postura aceitável em relação ao conflito angolano, daqui a distância em relação às forças políticas. Teríamos muito gosto em tê-lo lá, mas o Governo, através o Presidente da República, o Presidente Mário Soares, há razões porque ele não se pode deslocar lá nesta altura. Como sabe, nós temos todo este processo eleitoral, de certo modo, atrasado. Nós pretendemos iniciar, agora em fins deste mês, a segunda reunião multipartidária para escutar os partidos políticos no que respeita à reforma parcial da Constituição e nós estaríamos, então, com disponibilidade suficiente para receber Mário Soares de forma condigna. Mas não tem a ver aqui com entendimentos de que a presença do Presidente da República iria favorecer eleitoralmente a UNITA? Pensamos que não. O professor Mário Soares, se deslocasse em Angola, falaria de forma como sendo estadista e como estadista é de elevada estatura, ele procuraria manter uma posição de isenção. Há quem diga que os senhores privilegiam relações com o Primeiro-Ministro Cavaco Silva ou com representantes do Primeiro-Ministro.
As relações que nós estabelecemos com Portugal são relações de Estado a Estado. Naturalmente que o Primeiro-Ministro, como chefe do governo de Portugal, mantém, de certo modo, ações de cooperação. Ações de cooperação, pois. Isso faz com que haja uma maior proximidade. Em Angola também prezamos muito a figura do Sr. Primeiro-Ministro. Albir da Conceição, como porta-voz do governo angolano, sabe com certeza, e preocupa-se com isto, sabe que o Presidente José Eduardo Santos disse aqui há pouco tempo que a corrupção, a seguir à guerra, é o segundo maior problema que Angola tem. Houve processos aqui há relativamente pouco tempo com empresas angolanas, a Sonangol. Há uma demissão da TAG e, neste último caso, quero saber se a demissão da administração da TAG vai afetar ou não as relações de cooperação com a TAP, Air Portugal. Eu devo dizer-lhe o seguinte, o Presidente José Eduardo Santos fez essa afirmação e com essa afirmação ele pretendia falar na corrupção generalizada. Porque, de facto, o sistema de gestão da economia que nós criamos em Angola não gerou riqueza. Pelo contrário, gerou pobreza. O que fez que isso, aliado à situação de guerra, fez com que as populações vivessem muito de expedientes. Mercado paralelo. Pois, era isso mais que o Presidente Eduardo Santos se referia. Quer dizer que só o povo é que é corrupto? Não é de forma alguma isso. Não é? Os empresários, quando dizemos da empresa não são. Quando dizemos que gerou que gerou uma situação de expediente, também estamos a referir a toda a gama da população. E não há exemplos de investigações ao nível de membros do governo, por exemplo? Há exemplos de investigações, até há membros da direção do MPLA que foram afastados. Há um comandante do MPLA que foi envolvido num processo de crime chamado 105 e foi preso e afastado. Como, por exemplo, o general Ndosi, que era uma figura de prestígio provinda da guerrilha. Isso não é verdade. Nós, neste momento, em relação ao processo, por exemplo, da Diamang, que foi mandado arquivar por insuficiência de provas, pois que a corrupção é um fenómeno universal, não faz parte só da realidade angolana. Estamos a lembrar dos casos, dos grandes escândalos que existem, por exemplo, em relação em todos os países, a França, os Estados Unidos, o Japão. Um exemplo que lhe dou é uma certa pressa que houve da parte do governo angolano de aumentar importações de bens para Angola. Alguns acusam que essa pressa tem a ver com as eleições e teve lugar por motivos eleitoralistas, o que abriu certas portas a expedientes e corrupção. O governo de Angola acho que o governo de Angola não podia deixar as pessoas morrerem a fome, não é? E quem faz as importações em Angola são as empresas e é o Ministério da Tutela, que é o Ministério do Comércio, que autoriza. Os membros do governo, por exemplo, não tem sentido nenhum eu proceder a importações. Eu não procedo a importações. Não pode? Nem para reformular a estrutura toda tecnológica e a tecnologia da televisão, da rádio, etc. Eu não. A rádio e a televisão tem uma empresa que solicita, que trata disso. Não tem sentido que seja o Ministro da Tutela a tratar disso. Nós estamos aqui a terminar esta entrevista, nesta primeira página de hoje. Queria, no entanto, pedir-lhe uma coisa. Que garantias têm hoje os portugueses, por exemplo, já que estamos em Portugal a falar, de poder ir para Angola trabalhar, investir, etc. E não falo aqui só de cooperantes, falo de imigrantes portugueses que querem ir para lá. Por parte do Governo, têm todas as garantias. Falámos que havia falta de segurança individual, que havia a possibilidade de atentados aos direitos humanos. Portanto, antes das eleições não há condições para isso. Antes das eleições. Existem condições para isso. O número de portugueses em Angola tem vindo a crescer, apesar de tudo. O governo angolano, neste momento, está interessado no regresso dos portugueses, porque nós não queremos que a presença de Portugal em Angola se reduza à língua e à cultura. É que às vezes parece que sim, que não são bem-vindos porque falam português. Não é isso. Mas depois quando se trata de... Não se trata disso. Nós pretendemos privilegiar a relação com Portugal porque Portugal foi a antiga potência colonizadora e porque os portugueses têm um conhecimento da realidade. Depois, em toda esta questão, há uma dimensão humana que nós temos que considerar. Os portugueses são mais próximos dos angolanos que os franceses, os búlgaros ou os russos. Portanto, é isto que nós levamos em conta. Nós, neste momento, o Governo dá garantias para que eles regressem e possam viver e investir em Angola. Bem, Aldemir da Conceição, muito obrigado por estar aqui na qualidade de porta-voz do Governo de Angola. Muito boa noite. Senhores telespectadores, termina aqui esta primeira página. Mais